Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa é uma parceria da Carta Capital, do Fora da Política não há salvação do Cláudio Couto e da TV GGN do Luiz Nassif. Estamos aqui nós três novamente. Vamos discutir hoje alguns temas, mas vamos começar por essa eleição ao Parlamento Europeu. A contagem ainda não está terminada. Na verdade, a eleição foi até a segunda-feira 10 em alguns países. Algumas nações ainda estão fazendo essa contagem. A Irlanda, por exemplo, não terminou, mas a tendência houve um crescimento da extrema-direita, mas o chamado, que a gente pode chamar assim de centrão, que reúne o centro-direita, o centro-esquerda e os liberais tradicionais, fizeram a maioria, 403 cadeiras das 720, lembrando que houve, nessa eleição em relação a 2019, houve também um aumento de cadeiras de 705 para 720, mais ou menos. Então, você teve alguns ganhos, a gente vai discutir isso aqui. Então, obviamente, no Brasil está se falando muito dessa ascensão da extrema-direita, é um ponto que eu depois quero abordar aqui, pelo que eu acompanhei aqui esses dias, e também tem se falado quais são as lições para o Brasil do avanço da extrema-direita, já que o Bolsonaro se pronunciou, disse que a Europa se cansou da esquerda. A gente vai discutir aqui se foi isso mesmo, mas antes de eu falar, eu queria, obviamente, ouvir primeiro o Cláudio Couto e depois o Nassif, qual a impressão que eles tiveram dessa eleição na Europa. Lembrando o seguinte, teve dois episódios marcantes que levaram a criar uma certa confusão sobre o que foi o resultado geral, que é, obviamente, o que aconteceu na França, que levou Macron a dissolver o parlamento e convocar a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas, o primeiro turno em 30 de junho, o segundo turno em 7 de julho, e também o resultado da Alemanha, onde o SPD, que é o Partido Social Democrata, acabou em terceiro lugar, ficando atrás da CDU, que é a tradicional centro-direita, da Angela Merkel, e também perdeu para a AfD, que é o partido neonazista, que teve aí até um pouco menos do que você imaginava, mas chegou perto dos 16% de votação. Mas eu vou comentar isso depois, mas obviamente, Cláudio Couto, bom dia, Nassif, bom dia, queria ouvi-los. Cláudio Couto, começando com você. Bem, primeiro, bom dia aí, Sérgio, bom dia, Nassif, bom dia aí a quem está nos acompanhando. Olha, eu acredito que foram, primeiro, né, eleições, num certo sentido, de resultados antecipados, né, se sabia que a extrema-direita teria resultados importantes aí, embora talvez até aquém do que muita gente esperava que poderia ser o desempenho geral da extrema-direita na Europa como um todo, né. Acho que o resultado mais chocante mesmo foi o da França, né, tanto que levou o Macron a essa jogada, eu diria, de alto risco, né, que é essa jogada de tentar, digamos, pagar para ver, né? De tentar cobrir a aposta, né? Como a gente está até denominando aqui o título desse episódio do nosso programa. Né? E acho que é uma jogada de alto risco, porque, veja, a gente tem um intervalo tremendamente pequeno entre essa eleição agora para o Parlamento Europeu e as eleições antecipadas convocadas pelo Macron. A depender do resultado, ele pode criar uma situação, em boa medida, de ingovernabilidade na França, porque a gente não sabe sequer se vai se produzir a possibilidade de um gabinete de coabitação, né, que é quando você tem um partido de oposição ao presidente da República na França com maioria no legislativo, e o presidente sendo, portanto, um adversário, aí eles têm ali que conviver, o presidente concentra certos atributos, certas funções que são mais relacionadas à chefia de Estado, né, lida com a segurança externa, né, não a segurança interna, mas a segurança externa, lida com a questão da diplomacia, mas todo o resto fica com o partido que tiver maioria dentro da Assembleia Nacional. Agora, a minha dúvida é, será que alguém vai conseguir ter maioria na Assembleia Nacional? Mesmo com o crescimento da extrema-direita, não sei se eles vão conseguir. Aliás, espero que não, e acho que o Macron também espera que não. Mas há o risco de ninguém conseguir. E de assim você ter um cenário ali de um presidente que governa com minoria, né? Hoje ele teria uma condição ainda de governar numa situação mais confortável, um presidente que vai ter que governar com minoria sem que haja uma maioria ali fazer contraposição. E claro, né, o pior cenário imaginável seria nesse embalo aí
bom resultado que a direita como um todo teve nas eleições europeias, insisto, até aquém do que muita gente esperava que poderia ser, a reunião nacional crescia ainda mais. E, de repente, você ter, na verdade, sim, um governo de coabitação em que o governo das questões todas internas do país é tocado pela extrema-direita. Por outro lado, enfim, vai submeter, se for esse o resultado, a extrema-direita na França pela primeira vez a um teste, né, um teste de governo, porque até hoje ela basicamente atira pedra, né, ela nunca é vidraça, ela só é estilingue. Né, atira pedra, questiona os governos, questiona os resultados, mas não teve oportunidade de governar. Agora, a gente vê outros lugares onde, mesmo tendo oportunidade de governar, a extrema-direita tem amealhado aí resultados razoáveis. Estou pensando, por exemplo, no caso da Itália, né, em que ela teve um bom desempenho nas eleições europeias, mesmo estando no governo, ou seja, não se saiu tão mal quanto se esperava, embora muita gente aponte que, no fim das contas, o que a Meloni fez na Itália foi um pouco botar o pé no freio, né? Está aparecendo, num certo sentido, mais com um governo tradicional de direita do que com um governo de extrema-direita, que é muito diferente do que a gente, exceto no discurso, né, quando ela vai, inclusive, nos encontros com outros partidos da extrema-direita europeia, como fez recentemente no encontro com o Vox, ela faz um discurso inflamado, mas quando você olha a política italiana propriamente dita, não seria talvez muito diferente do que um partido de direita tradicional italiano, embora eles já não existam mais, né, a lá Berlusconi, talvez, né, dos anos 90 e tudo mais, o que esse partido poderia fazer. Então, eu acho que, na verdade, o que se cria, basicamente, sobretudo num país que é um país âncora da União Europeia, como é o caso da França, é uma imensa incerteza para toda a política europeia. E acho, finalmente, só para ainda fazer uma última observação, que é também muito chamativo o que aconteceu na Alemanha, né? Menos pelo resultado que a AfD possa ter obtido, embora ela tenha se sagrado vitoriosa basicamente em todo o leste da Alemanha, em toda a Alemanha Oriental. Ali ela se sagrou vitoriosa e ganhou em todos os distritos, né? E a gente tem ali um resultado que é muito chamativo, mas me parece que o grande ponto é outro, é a derrota acachapante da social-democracia que está no governo, né? E que, ao contrário, quando se olha o mapa da Alemanha Ocidental, perdeu todos os lugares. Até os verdes conseguiram ganhar em um outro lugar, os social-democratas nem isso. Então, a Alemanha, que é a outra âncora da União Europeia, se vê numa situação muito complicada. E se o Macron sair derrotado, a pergunta que fica também é a seguinte: bem, quem se torna nos setores aí do campo democrático, e aí eu estou indo da centro-direita até a centro-esquerda, né, ou a esquerda tradicional e a direita tradicional, quem é que vai poder ser uma referência para a política europeia? Já foi a Merkel. Né, com a saída da cena da Merkel, estava sendo em alguma medida o Macron. Vai ser quem? O Pedro Sánchez, mas a Espanha não tem essa centralidade toda, esse peso na Europa que tem esses outros dois países. Então, acho que a situação realmente é muito complicada do ponto de vista do funcionamento, né, da própria democracia europeia depois desses resultados. É gozado que se repete. Eu sempre gosto de citar o maestro Kohlreuter, falava: o mundo é uma espiral. Ele sempre volta ao mesmo lugar, alguns pontos acima. Né? Nós estamos vendo a repetição integral do que ocorreu no final do século XIX. Aí. Você tem, digamos, mudanças tecnológicas. Essas mudanças tecnológicas ocorrem junto com uma financiarização da economia. Você tem uma articulação entre os diversos países para a política econômica através dos bancos centrais. Na ocasião, o Banco de Londres controlando, agora o FED. O livre fluxo de capitais estabelecendo parcerias entre capitais nacionais e capitais internacionais, que é tudo capital internacional. E daí você, de um lado, com a política cambial e com as políticas que vêm da financiarização, as políticas restritivas aí, você empaca o crescimento dos países. E além de empacar o crescimento dos países, vai cada vez mais afastando o Estado de sua função de levar bem-estar. Então, o que nós vimos aí nas últimas décadas foi isso, foi a vitória desse ultraliberalismo que vem com o Reagan, que vem com a Merkel, que vem com a Thatcher, e tudo, uma descaracterização da social-democracia europeia, e essa descaracterização na forma de menor proteção aos cidadãos e de menor dinamismo da economia. E daí você cria, digamos, a decepção com o Estado, do qual um vácuo político, aí, um vácuo de ideias, um vácuo de futuro, do qual se aproveita a ultradireita. Né?
Então, esse negócio do Macron, você reconvocar eleições no momento de ascensão da direita aí também é desespero. O Macron é um dos que entrou nesse jogo lá atrás. É o jeito que, quando o ministro da Economia da França era um cara ligado à OTAN de todo jeito, uma subordinação aos Estados Unidos fantástica, né, a ponto de abrir mão de grandes empresas francesas em favor da GE e tudo, né? E agora você tem isso, né? Morre. Você pega o modelo alemão, que serviu até de inspiração aqui, daquele grande pacto entre centrais sindicais, grandes empresas e tudo. E agora esse liberalismo exacerbado vai levando a isso. E aqui no Brasil, cá para nós. A gente está caminhando. Nós tivemos um acidente benigno de percurso, que foi a eleição do Lula em 2022, mas parece cada vez mais improvável que se repita em 2026. Então, e esse avanço da ultradireita é fantástico, né? Porque ganha a opinião pública. Vamos pegar o PT. Isso aí ganhou a opinião pública, a questão do punitivismo. Daí, dentro do próprio PT, uma ex-ministra de Direitos Humanos, que é aquela gaúcha lá, Maria do Rosário. Maria do Rosário vota contra as saidinhas e o maior estado governado pelo PT, que é a Bahia, estimula as escolas militares, né? Então você vai tendo uma diluição de todo esse conjunto de valores que não é que marca a esquerda, é que marca o processo civilizatório. E do lado dos liberais aí, o que vier é 3 palitos. Então passam a apostar em Tarcísio de Freitas, os jornais com editoriais terríveis aí, enaltecendo o Tarcísio, aquele que está promovendo ajuste fiscal, daí ele dá uma isenção de tributos para as igrejas, para a importação de equipamentos de televisão, não se fala nada. Então, digamos, essa diluição de ideias é o final desse ciclo de financiarização que levou aí à estagnação da economia mundial. E daí, quando você tem a perda de popularidade dos governantes, a guerra é a saída. Daí se aceita a guerra a Alemanha estimula e aceita a guerra da Ucrânia com a Rússia, prejudicando o fornecimento de gás para a própria Alemanha. Ou seja, classicamente a marcha da insensatez, né? Alguns comentários. O Cláudio Alves. Os verdes também levaram um sacode na Alemanha. A Nara Freitas. Macron virou um garoto propaganda da guerra e o povo não apoiou. O Madre Melo. Macron tá brincando com fogo demais. A França vai ter seu momento Trump e Bolsonaro. A Tatiana Nascimento. Na Polônia, houve uma guinada de volta à direita civilizada. No Reino Unido, a esquerda pode ter maioria nas próximas eleições parlamentares. Vocês acham que quem experimenta a extrema-direita se arrepende e volta atrás? Não, o Claudio Couto acabou de dar um exemplo, que é o caso da Giorgia Meloni, que eu acho que é o novo experimento da extrema-direita europeia, pelo menos. Que é isso, também toma algumas políticas, por exemplo, de costumes, que uma parte da sociedade aceita de bom grado, que é, por exemplo, proibir o registro de mais de um responsável em caso de paternidade de casais do mesmo sexo. Foi uma lei que passou lá, entre outras coisas. Mas ela, por exemplo, também fez uma taxação dos bancos para cobrir a inflação, para compensar a inflação. É um pouco desse jogo que ela faz, ela é menos histriônica, e ela já veio numa onda já não tão anti-europeísta e antissemita como veio a tradição da Le Pen. Então, tanto que a Meloni e a Le Pen disputam, vamos dizer assim, o comando desses 2 blocos que existem hoje no Parlamento Europeu da extrema-direita. São 2 frentes. Na verdade, o Parlamento Europeu tem 7 grandes, eles chamam de famílias, né? Que, na verdade, os grupos de identificação ideológica. Você tem o PPE, que é o centro-direita, que, na verdade, foi o grande vitorioso dessa eleição, ganhou 10 cadeiras em relação à eleição anterior. Você tem o SD, que é o centro-esquerda, os socialistas e os sociais-democratas. Aí você tem os liberais, esses sim afundaram, perderam 23 assentos. Os verdes também definharam. E aí você tem o SR, que é o grupo de extrema-direita ligado à Meloni, que tem suas ligações que não, por exemplo, não passam pelo Orbán, nem pela SD. Você tem o ID, que é a Identidade e Democracia, não vamos nos perder pelo nome, chama Identidade e Democracia,
mas é um grupo de extrema-direita. Esse sim, que tinha, por exemplo, a AfD alemã no grupo, que a AfD acabou sendo expulsa 2 semanas antes da eleição. Vamos falar um pouco disso também, e também ligado. E você tem um grupo meio isolado, que é o grupo do Orbán, do Viktor Orbán, que tem lá o seu Fidesz, é um meio independente. Quando você junta isso, se você juntasse tudo num grupo, num agrupamento só, a extrema-direita seria a segunda força do Parlamento Europeu, mas eles são divididos. Fora isso, você já tem uma maioria de centro. Então, o centrão, vamos dizer assim, do Parlamento Europeu vai dar as cartas novamente. Você vai ter um parlamento mais fragmentado e mais estridente, mas não com poder de intervenção que todo mundo imaginava. Então, pensando na política geral do que as decisões que o Parlamento Europeu pode tomar, por exemplo, política econômica, política externa, essas coisas, esses princípios foram preservados. Uma coisa relacionada a direitos civis, você não deve ter grandes mudanças. Como o Cláudio Couto e o Nassif lembraram bem, os dois. O problema maior é que você tem esses avanços, essa derrota, tanto na Alemanha quanto na França. E se você tiver uma guinada para a extrema-direita, você terá os 3 principais países, as 3 maiores economias, as maiores populações, França, Itália e Alemanha, na mão da extrema-direita. Qual parece ser a aposta do Macron, e uma aposta de alto risco? Ao longo desse tempo, a reunião nacional da Le Pen sempre foi uma espécie de fantasma. Ele é o adversário que todo mundo gostava de enfrentar, porque vai para o segundo turno, há muito tempo gira na casa dos 30% de intenção de votos, mas depois, no segundo turno, acaba sendo derrotado pela maioria do país. Não parece ser o clima dessa vez, e esse é o grande risco. Você não conseguiu. Macron tentou no domingo ainda fazer um aceno para o Partido Socialista, uma tentativa de criar uma aliança mais centrista, mas não teve essa sinalização. O que está acontecendo, na verdade, é uma tentativa da esquerda, do Partido Socialista até a esquerda mais... a esquerda mesmo, não vou chamar de extrema esquerda, porque isso não existe mais, esse fenômeno no mundo, mas uma esquerda um pouco mais à esquerda, prometendo fazer uma grande aliança para ser uma aliança eleitoral, para tentar fazer frente à esquerda, que na França, que era muito tradicional, e já há 2 ou 3 eleições passou a ser coadjuvante nessa disputa eleitoral na França. Então, o risco não dar certo essa estratégia do Macron, que os franceses finalmente fazer o que fizeram no Brasil, os eleitores, o que fizeram na Argentina, o que fizeram na Itália, falaram, vamos deixar finalmente esses caras que estão aí falando que eles vão fazer diferente, tentar fazer diferente, aí você pode criar essa grande crise, saber se você seria capaz de ter uma coabitação. Depois, quando você abre a porta, a gente sabe o que aconteceu ao longo da história. Você abriu a porta, às vezes eles entram pela porta do fundo, e depois, na eleição seguinte, entram pela porta da frente. O que o Macron quer fazer, na verdade, é impedir que a Le Pen seja a opção para a presidência daqui a 3 anos, que é quando acontecem as novas eleições. Então, ele está tentando, a jogada é ou a gente derrota novamente, a reunião nacional continua sendo um fantasma para o eleitorado, para a maioria do eleitorado francês, e eles são derrotados, ou eles virão para o governo, terão essa experiência, e a maioria da população então saberá se eles têm capacidade ou não de lidar com isso. Só que eles colocam questões importantes. Por exemplo, a política externa está na mão do Macron. O Macron tem falado até no envio de tropas francesas, se não para o campo de batalha, pelo menos para treinar os militares ucranianos. Nessa situação atual, isso se manterá? A gente sabe que, obviamente, a Le Pen, por exemplo, ao longo do tempo, e um dos motivos, por exemplo, de ter afastado a AfD desse grupo ID foi que a AfD é claramente ligada à Rússia. E a Le Pen tem feito um movimento recente de se afastar da Rússia, mas embora permaneçam as desconfianças, no caso da Europa, isso é uma desconfiança grave, dentro desse projeto europeu, que hoje vê a Rússia como inimiga, de que, na verdade, essa extrema-direita europeia é pró-Rússia, tem ligações com a Rússia, e esse afastamento não é um afastamento real. Então, esse é o grande risco. Na Alemanha, o Scholz, aparentemente, está se fazendo desentendido, não fez como o Macron. Vai deixar um pouco a poeira baixar agora. Resistirá, porque se a gente pensar bem, a derrota
dos shows na Alemanha foi mais grave do que a derrota do Macron, do ponto de vista numérico, né? Macron ficou em segundo, quase empatado com os socialistas, mas uma ligeira vantagem, uma cadeira a mais, ou talvez um empate. No caso da Alemanha, não. A diferença foi 3 pontos percentuais. E a AfD, um ponto aqui antes de eu devolver a palavra para o Couto e para o Nassif. Aliás, me permite só fazer uma observação, Sérgio, antes de você me devolver a palavra, roubando a palavra. É só uma coisa, na Alemanha existe uma larga tradição de não haver dissolução do parlamento, né? Se eu não estou equivocado, desde o pós-guerra, nunca houve uma dissolução de parlamento na Alemanha. Antecipada. Então, talvez isso explique, antecipada, a convocação de eleição antecipada. Sim. Isso talvez explique a posição dos shows. Eu acho que ele está se baseando muito nisso, embora a pressão seja grande, a situação, 2/3 dos alemães são, nesse momento, tem uma avaliação negativa do governo Scholz, que enfrenta vários problemas. A Alemanha acabou, por conta dessa guerra da Ucrânia, dos países da Europa Ocidental, a mais atingida, porque era hiperdependente do gás russo. Então, é um país que está estagnado, ou com um crescimento muito abaixo do baixo crescimento que a Europa tem experimentado nesses 2 anos de conflito, decorrendo do conflito da Ucrânia. Inflação, problema de fornecimento de energia. Ele não conseguiu resolver esses problemas centrais, então isso explica muito da situação dessa eleição. Agora, eu só queria ressaltar o caso da AfD, que ela ainda conseguiu, se falava em 20%, ficou nos 16%, foi um pouco menos do que se imaginava, mas tiveram 2 episódios. Primeiro, você teve uma batida, uma operação policial no gabinete de um deputado da AfD no Parlamento Europeu, porque o assessor dele era acusado de receber dinheiro de um grupo pró-Rússia. E esse mesmo deputado, o Maximilian Krah, que era o cabeça de lista, o cabeça de chapa da AfD, foi afastado 2 semanas antes da eleição, porque ele, numa entrevista com um jornal italiano, ele disse que nem todo mundo que participou das SS podem se chamar de criminosos. Estavam lá, mataram, mas veja bem, fizeram horror, mas não eram criminosos. Ainda assim, como lembrou o Cláudio Couto, a AfD venceu com larga vantagem no leste, logo o leste europeu, que viveu tanto o nazismo quanto a experiência comunista, quanto teve essa votação, ainda assim, muito significativa. Lembrando também que 2 meses atrás, quando eles disseram que se ganhassem, expulsariam todos os imigrantes da Alemanha, você teve aqueles protestos massivos em várias cidades da Alemanha contra a AfD. Ainda assim, isso acabou servindo como uma espécie de propaganda. Então, para ver o tamanho do problema que se tem hoje, basicamente nessas 3 principais economias, França e populações, França, Itália e Alemanha. Cláudio. Bem, vamos lá. Eu queria só fazer um reparo também, uma outra coisa que você falou, Sérgio. Você falou que não existe mais extrema esquerda. Eu acho que é uma injustiça que você está cometendo com o PCO aqui no Brasil, né? Esquecendo da existência dele, mas enfim. O que eu acho é que um dos efeitos rebote de todo esse resultado nas eleições europeias é o estado de ânimo da nossa extrema-direita, né? A gente viu que uma das primeiras reações que houve aqui àquilo que aconteceu na Europa foi o Bolsonaro soltando o rojão em e-mails claramente que não foram escritos por ele, porque tinham ali uma capacidade de redação um pouco melhor, também portanto foram escritos pelo Carluxo, mas é possível, né, dizendo que logo logo essa onda chega aqui. Para além, né, de todo o wishful thinking, né, do desejo que o Bolsonaro tem de que isso aconteça, o fato é, o cenário realmente está com o vento soprando favoravelmente à extrema-direita em vários lugares, né? Não é só, a gente viu recentemente a eleição argentina, né? A gente tem visto algumas avaliações que têm sido feitas sobre o governo Lula, temos eleições nesse ano, precisa ver como é que as coisas acontecem, né? As avaliações, inclusive, que comparavam o governo Lula com o governo Bolsonaro, que vinham sendo mais favoráveis na comparação ao governo Lula, já começam a se aproximar aí, quando a gente observa as pesquisas, de um empate técnico. Então, eu acho que realmente é preciso ter atenção, sem mencionar ainda o que é mais premente desse ponto de vista, que são as eleições americanas, né? Em que o Donald Trump é, evidentemente, um franco favorito,
né? E isso, claro, torna o cenário muito complicado para nós. Lembrando que uma das razões para que o golpe não tenha acontecido no Brasil foi, talvez pela primeira vez na história, um posicionamento do governo americano contra um golpe de Estado pela direita na América Latina, né? Que foi fator realmente relevante, sobretudo a pressão que se fez sobre os militares. Se o vento vira, né, e tudo indica que está tendendo a virar, e o Trump ascende à presidência nos Estados Unidos, mesmo com as condenações, mesmo réu em julgamentos importantes, a relação com o Brasil, e um Brasil não governado pela extrema-direita, pode se tornar muito diferente. Isso vale também, inclusive, para outros lugares na América Latina. Então, eu acho que, na verdade, esses ventos aí que sopram da Europa, eles têm que ser vistos com muita cautela por nós aqui e servir de alerta, né? Ou seja, que certos cuidados têm que ser tomados e o salto alto não é permitido. Né? E eu estou dizendo isso porque em algumas áreas a gente vê que claramente temos um governo e, sobretudo, me desculpem aqui os entusiastas da infalibilidade lulista, o presidente da República está jogando de salto alto. Né? Ele fez uma autocrítica na semana retrasada. Espero que essa autocrítica seja para valer, seja sincera, que ele realmente resolva entrar em campo, entabular conversas com o Congresso. Hã? Não foi autocrítica, foi crítica aos ministros. Mas ele falou que realmente precisa falar mais e tudo, mas ainda sou cético com relação a isso, prefiro esperar para ver, porque senão realmente é jogar água no moinho da extrema-direita. Até é interessante, saiu um livro aí, outro dia, daquele Carlos Pereira, acho que é colega do Couto da GV, não sei. É do Carlos e do Marcos Melo, né? Eu vou até comentar esse livro na semana que vem lá na Folha, vou estar com eles numa mesa lá debatendo o livro. Que eles dizendo que as instituições aqui são fortes e resistem a golpe. Bom, nós tivemos aqui uma conjugação de fatores que foi a questão americana aí desestimulando o golpe, o fato de não ter um Senado ainda com maioria bolsonarista para empichar ministro do Supremo, que é o que pode acontecer em 2026. Então é um jogo enrolado. Agora, em relação ao Lula, você tem duas maneiras de atuar o presidente da República. Uma é através das leis, dos projetos de leis, das medidas provisórias e tudo, que ele está enrolado com o Congresso. Então agora, isso não é álibi, você tem todo um conjunto de ações que podem ser feitas aí que independem de Congresso. Você pega esse plano, essa neoindustrialização aí, você pode fazer uma articulação para dar consistência a esses projetos. Agora, o Lula, ele não apenas não tem vontade mais desse rame-rame do dia a dia com o Congresso, que deve ser para nós, um pé no saco mesmo aí, tratar com deputados, que você sabe que a única intenção deles aí é levar vantagem, mas ele também, do ponto de vista de gestão, está às moscas do governo. Está às moscas. Você tem essa questão. E você tem o arcabouço fiscal que não se sustenta até 2026. E se sustentar, perde a eleição mais ainda. Então, se o Lula não começar a agir, montar grupos de trabalho para essas 7 missões, se não começar a se aproximar do setor produtivo e tudo, vai ficar um vácuo. Aí vai ser ocupado por Tarcísio de Freitas. E você vê, quando você percebe os ventos aí, o Tarcísio agora é um bolsonarista civilizado, como se fosse... Moderado. Então, se o Lula não acorda, aí nós estamos na água, viu? Nós estamos na água aí, porque tudo hoje depende do Lula. Você não tem sucessor para o Lula, e tem um Lula que, cá para nós, o que ele passou esses 10 anos aí, afetaram ele, sim. Afetaram, sim. Ele deu a sua dose de sacrifício para o país, fez um grande gesto aí de salvar o país em 2022, mas você tem um risco concreto aí, não é só da ultradireita, é de inviabilizar o país. Porque o pessoal que não tem a menor noção, o negócio deles é cortar tudo que possa apontar para o futuro, é inovação, é tecnologia, é universidade. Então, é um quadro complicado aí que o Lula acorda. E daí, quando se fala, e se ele não acordar, o que acontece? Não tem, é a única pessoa que tem liderança, você não formou uma liderança com expressão aí para substituir
O Lula é o Haddad que está se destacando, aí ele se destaca dentro do padrão do mercado. Olha, hoje, a Conceição dizia, o Brasil é o país do futuro, vamos precisar de muita fé aí para acreditar, viu? Não, que o futuro está sempre adiante, né, Nassif? Mas eu vou voltar no Haddad, mas que eu queria falar de outro assunto, mas eu só pontuar duas coisas. Uma, a gente tem falado aqui com frequência, né, Cláudio Couto, que uma parte da esquerda insiste na história de que o Trump e o Biden são a mesma coisa, porque os Estados Unidos são o que são. Não, não é, né? Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa para o Brasil. Se tivesse o Trump, teria tido golpe. Não é a mesma coisa para os palestinos, porque com o Trump seria pior do que já está sendo, e já é um horror, né? Pensando nessa última operação de Israel em Gaza, para salvar 4, mataram 270, 60 crianças, para salvar 4 reféns. Ontem a ONU aprovou essa proposta, cessar-fogo do Biden, que, dentro das possibilidades, talvez seja a coisa mais razoável. E não é bom para a América Latina, e seria também péssimo para a Europa, porque o Trump quer que a coisa pegue fogo na Europa, e a Europa... Agora, o outro ponto também que eu queria ressaltar ainda na eleição europeia é que, também como aconteceu no Brasil, Couto e Nassif, também a extrema-direita está sendo normalizada. O que era um horror, agora já não é tanto um horror. Eu cito o caso da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, candidata à reeleição, que até semana passada, quando as projeções indicavam um avanço maior da extrema-direita, estava lá negociando, fazendo elogios para Giorgia Meloni, tentando atrair esse SR para formar a Giorgia Meloni coalizão. Virou a Tarcísia. É a Tarcísia. É isso. É a bolsonarista moderada. E tal. E aí ontem, né, aliás, no domingo, quando o resultado foi o que foi, aí ela volta a falar que o centro está firme, que agora a gente tem que afastar os riscos da extrema esquerda, que não existe. Na Europa não existe mais. Tem que trazer o PCO para cá. E da extrema-direita, quer dizer, a extrema-direita que até ontem ela estava se jogando nos braços. Então é isso. E está sendo normalizado em vários lugares. E a gente sabe o que deu isso nos anos 30 e 40. O Hitler não chegou lá também, não foi só por força própria, da sua retórica, do apoio popular. A direita tradicional abriu a porta, se abraçou a ele achando que ia dar certo, que ia conseguir controlar o monstro. O que precedeu o Bolsonaro aqui? Não foram os arroubos do PSDB, do Aécio Neves, o Supremo, com tudo, e a Lava Jato. E aí depois, olha, o monstro é incontrolável. Então, mas o que assusta é aquele negócio. Eu sempre acho que tem o grande estadista brasileiro é o senhor Crise. Quando o senhor Crise baixa aqui, traz um pouco de racionalidade. Agora, nós tivemos aí 10 senhor Crise. Nós tivemos o Bolsonaro, tivemos a pandemia, temos agora os desastres climáticos, e o pessoal insiste agora em Tarcísio. A irracionalidade desse país é uma coisa, desse momento aí, é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. O Tarcísio... E o que está acontecendo aqui na Europa, Nassif, é o seguinte, também, o discurso hoje na Europa, que sustenta a extrema-direita e parte da direita tradicional, é que a Europa é o continente que mais esforço faz para a redução do aquecimento global e, portanto, se sacrifica demais. E se os outros não fazem, então a gente está se formando uma espécie de bancada ruralista aqui para defender os interesses. Os agricultores aqui estão preocupados porque eles são obrigados a seguirem regras. Ninguém fala do tamanho dos subsídios que recebe, por exemplo, os pecuaristas franceses, né? O Brasil, o tamanho do subsídio é maior, custa mais do que a vaca na França, mas ninguém fala nisso. Mas esse é um pouco disso que está ficando antiambientalista. Uma mudança, no caso da imigração, você mudou de uma política de solidariedade para uma política de segurança das fronteiras. Isso é fundamental no pensamento europeu. Ele está se criando a ideia de que existe
um modo de vida europeu, né? Sendo que nem país, isso aqui, na virada do século XIX para XX, nem tantos países tinham assim. Você pega um país como a Itália, ou mesmo como a Espanha, você tem dentro dele vários grupos que querem se dividir, com língua e uma cultura própria, eles falam no modo de vida europeu. Você vai na esquina ali, já é outra coisa, outra forma de pensar, de outra cultura, outra língua. E você tem unida a essa ideia antiambientalista e também de defesa. Quer dizer, nós ficamos muito tempo dependendo dos Estados Unidos, agora nós precisamos nos armar. E a gente sabe também o que aconteceu quando a Europa se armou, porque além de ser uma defesa em relação aos inimigos externos, distantes, também os próximos, porque a Polônia com a Alemanha com a França com a Itália com a Espanha, você vai criar de novo o mesmo caldo também que levou no século passado, na Primeira e Segunda Guerra. Mas eu queria só colocar esse ponto, mas, Nassif, eu queria levantar um outro ponto. Você estava falando do Haddad, tem 2 episódios. Primeiro foi, depois toda aquela campanha em cima do Banco Central, agora vazou essa história de uma suposta reunião que o Haddad teria sido mal interpretado, numa reunião com o banqueiro, se derrubou a bolsa, fez o dólar subir. Quer dizer, os ataques continuam. E segundo, saiu hoje uma notícia a se confirmar de que o governo o Ministério da Fazenda quer propor um limite para o reajuste dos pisos de educação e saúde. Eu queria que você, obviamente, comentasse o que está acontecendo no Ministério da Fazenda e com a Haddad. A única âncora do governo hoje é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não fecha a conta. Ele não permite o desenvolvimento e, se quiser fechar as contas, tem que tirar o grande avanço que foi da Constituinte de 88, que é essa vinculação de saúde e educação. E você vê, por que ele coloca? Não, porque você não precisa dar aumento. Como se o dinheiro da educação e da saúde hoje fosse suficiente. Então, digamos, o Haddad ele tinha que estar, nesse momento, como o supercoordenador de grupos de trabalho, que essa é a função dele. Mas ele fica nessa aí de fazer a média com o mercado aí, para dentro da estratégia do Lula, que não tem saída um negócio desse. Não tem saída. Você não traz desenvolvimento. Eu estava outro dia conversando com o pessoal de mercado aí. Eles falam, poxa, essa história de ajuste fiscal, esse terrorismo que o mercado e a mídia faz, não tem nenhuma razão de ser. Qualquer analista mediano sabe que os fundamentos da economia brasileira são bons. Reserva cambial, você tem uma inflação sob controle, as contas públicas, você está falando aí entre superávit de 0,5% ou equilíbrio. O que não tem é um projeto de país, porque se você não tem um projeto, para onde que vai o dinheiro? Então, a única maneira que os caras têm de rentabilizar é em cima da dívida pública. Cresce a proporção de dívida pública PIB por conta dos juros. E o Haddad fica nessa de tapar um buraco aqui, um buraco ali, e não fecha as contas. Essa questão aí de desvincular a Previdência, saúde e educação, e fazer uma reforma da Previdência mais adiante, eles estão jogando há tempos. Aí. É o secretário do Tesouro que joga uma pista aí, daí vem a Tebet, joga uma outra pista aí. Isso aí você pega... E daí você pega o Lula com os professores. As universidades estão numa situação, a pior situação dos últimos 10 anos. Daí o Lula faz um discurso, vocês não podem fazer isso, vocês têm... Como se a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio político fosse das vítimas, e não do gestor. Então é o seguinte, é uma encrenca que não é o Haddad que vai resolver, é o Lula que tem que resolver, mas cadê vontade? Cadê vontade? Agora, quando você tinha comentado quer dizer, essa cada vez mais uma aproximação da avaliação do governo Lula com o governo Bolsonaro, eu vi 2 pesquisas recentes, uma que já tirando no Nordeste, no Sudeste, no Sudeste em parte, no Nordeste é uma grande vantagem, nos outros estados, a maioria dos entrevistados acha que o governo Bolsonaro foi melhor do que o do Lula até agora. E a outra é que o Bolsonaro seria influente em mais capitais do que o Lula nas eleições deste ano, nas eleições municipais.
E a gente tem discutido isso, essa desconexão entre a realidade dos fatos e essa percepção da população. Mas que ela continua se aprofundando, embora as informações, não sei assim, o Brasil está mergulhado num problema já há uma década, de uma crise que foi afundada por aquela recessão, do qual a gente está saindo ainda, mas é claramente um país um pouco menos louco do que estava. Ainda assim, quer dizer, tem esse mal-estar continua aumentando, e eu queria saber o que você está analisando em relação a esse mal-estar neste momento, na verdade, o que continua a alimentar esse mal-estar neste momento específico que a gente está vivendo. Perfeito. Olha, primeiro é o seguinte, governos normais têm que mostrar muito mais serviço do que governos populistas. Claro. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Porque um governo populista, como é o caso do governo Bolsonaro, né, do que foi o governo Bolsonaro, eles não se baseiam, na realidade, na entrega de resultados palpáveis, tangíveis, em termos de políticas públicas. Eles se baseiam num processo continuado de mobilização, de ativação dos seus apoiadores e numa guerra de narrativas e numa guerra cultural. É por aí que a coisa anda. Então, o Bolsonaro falando das barbaridades que falava dia sim, dia também, né, é um enfrentamento com os diversos setores da sociedade, com instituições do Estado de Direito, com governos subnacionais, com a imprensa, enfim. Aquela lógica continuada de criação de tumulto, né, de criação de confusão, é o que alimentava a lógica do bolsonarismo e fazia que, por identificação, né, por afinidade de crenças, né, que por afinidade de certos valores verbalmente defendidos, você tivesse ali um grande contingente populacional que apoiava esse governo. Né? Enquanto que governos normais podiam ser de direita ou de esquerda, tanto faz, centro-direita, de centro-esquerda. Não é a posição ideológica que conta, mas é um governo normal, é um governo não populista, um governo que não funciona na base do tumulto, em que a criação constante de crises é o caminho, não é um desvio de rota, é a rota. Né? Esses governos precisam ser melhores do que eles seriam em tempos normais também, né? Porque a presença da contraposição populista extremista no jogo altera a maneira como esse jogo funciona. E aí, o que está sendo avaliado do governo Bolsonaro, a gente poderia se perguntar, o que estão avaliando melhor? É a saúde? É a educação que foi melhor? É a política social? É a política ambiental? É a relação do Brasil com seus parceiros internacionais? É o combate à corrupção? É o resultado econômico? Não é nada disso. Quer dizer, o que há de palpável no governo Bolsonaro tenha sido melhor do que no governo atual? Nada. Né? E aí, veja, mesmo que a gente possa ser profundamente crítico a uma série de aspectos do governo atual, mas evidentemente é só você pegar números, é pegar resultados, é pegar consequências. Não há resultados melhores no governo Bolsonaro do que no governo atual. Isso é um fato objetivo. Insisto, não sei o que estou falando, não é interpretação. Peguem dados. Dados. E aí a gente vai ver como é que essa coisa funciona. Agora, o governo Bolsonaro conseguia amealhar esse apoio. Esse governo tem que mostrar resultados. Mas o Lula também é uma liderança carismática. Mas carisma não é populismo, é outra lógica. Você até consegue uma adesão afetiva, mas ela não prescinde, no caso de um governo normal, da entrega continuada de políticas públicas. E aí o desempenho teria que ser muito superior àquele que está sendo. No outro caso, nem precisa ter desempenho. É esse o dilema que o populismo coloca. Né? E veja, ao redor do mundo, quando ele consegue ativar essa mobilização constante de afetos, identidades e crenças. É disso que se trata. E aí, claro que a gente não tem um cenário em que a comparação ela é simétrica. Estão se comparando coisas diferentes. E aí vai passando o tempo, o governo não consegue entregar tudo aquilo que dele se espera, inclusive porque a vida não é fácil. Né? Acho que muitas das medidas fiscais aí que a gente comentava há pouco são fruto dessas, né, que a Fazenda está tentando, de um certo desespero diante da impossibilidade de fazer avançar sua agenda, inclusive no Congresso. O Congresso, na realidade, vai sangrando o governo por tudo quanto é lado, né, ainda que faça um discurso de suposta defesa da responsabilidade fiscal, mas fica aprovando desoneração, presidente do Senado querendo criar quinquênio para juiz e promotor, esse tipo de coisa. Né? Então, veja, me referindo, claro, a Pacheco, o sonso,
né, aquele dissimulado. Mas é esse o cenário. Aí você começa a ter um governo que, inclusive, começa a ter ações que claramente demonstram um certo desespero e que, às vezes, são contraproducentes. Essa medida provisória da outra semana, estou discutindo o mérito dela, intrínseco. Acho que ela é meritória, mas é derrota precificada, é derrota contabilizada, é mais desgaste. Para que comprar uma briga dessa? Isso é sinal do quê? De desespero. E aí, claro que isso também transparece, isso é perceptível, e isso vai contribuindo para uma avaliação negativa. Então, acho que se soma essas duas coisas, né? O primeiro elemento que eu apontei, não dá para comparar governos normais com governos populistas. Segundo ponto, o jogo que se trava quando você tem uma oposição populista é um jogo assimétrico, é muito complicado de jogar. Terceiro, o governo enfrenta uma situação objetiva também, politicamente muito complicada, que é a relação com o Congresso. Tem um Congresso mais à direita desde a redemocratização e o mais poderoso desde a redemocratização. Durma-se com um barulho desse. É muito complicado. Agora você vê como que essa relação de causa e efeito no Brasil é... Quer dizer, quando começam com o Lava Jato, com esse desmonte institucional, com quebra de empreiteiros, com apoio de Luiz Roberto Barroso e companhia, hoje o que você vê no âmbito dos municípios e tudo é um avanço avassalador do PCC e do crime organizado. As pequenas obras municipais, todas nas mãos deles, organizações sociais fajutas aí, de saúde, educação, um Ministério Público Estadual que não consegue segurar esse avanço. Então, é uma dissolução da sociedade brasileira que exigiria aí uma... Agora, você vê, o único projeto que você tem, que está discutindo, inclusive com bastante repercussão nas Forças Armadas e no meio rural, é do Aldo Rebelo, que propõe devastação da Amazônia, que propõe... É enrolado, é enrolado. Você não vê um projeto de país capaz de galvanizar a atenção. E essa questão da diferença entre o governo de ultradireita é só ver nos Estados Unidos. Em outros tempos, a ideia de que um candidato a presidente teve um caso com uma prostituta acabava com a carreira do sujeito. Agora, você tem a informação de que ele subornou a prostituta, não acontece nada. E o filho do Biden vai criar problemas. Duas, né? E o filho do Biden vai criar problemas. Está sem som. Não, eu falava que são duas prostitutas, não é uma só, né? E essas são as que a gente conhece. Né? E o filho do Biden vai enfrentar problemas aí, porque está enrolado, inclusive na Ucrânia. Isso aí foi escondido durante algum tempo, pelo pessoal do Partido Democrata, mas o Biden é um cara normal. Então, ele está proibido de cometer crimes que arrebentam com caras normais. E aqui, cá para nós, né, a questão do Bolsonaro, a maneira como se perdoou o Bolsonaro, Pazuello, os negócios militares, é impressionante. É o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo, efetivamente. Agora, o que vem pela frente, não sei. É uma bomba de nêutron aí, o que vem das instituições aí. Quando a gente pensa no eleitorado, assim, vamos punir esses caras, vamos mandar todos para o Congresso. Foi, né? Pazuello, Pablo Marçal, vamos lembrar isso, Pablo Marçal, que é o novo candidato, né? O candidato a candidato em São Paulo. Quem mais? Nicolas Ferreira. Hã? Ele é tão mentiroso que ele aparece num vídeo falando: estou ajudando a construir uma cidade na África. Daí ele aparece na cidade na África. Aqui, olha, estou construindo uma escola aqui. Estou construindo ali um centro internacional. Daí você pega a cidade que ele fala, realmente é uma cidade autossustentável, é uma cidade bem interessante, que foi montada em 2001 por um sujeito. Você não encontra em nenhum... Você pode varrer a internet, você não encontra nada sobre a participação dele. Daí você entra no Gemini do Google, está lá, Pablo Marçal, é um empresário brasileiro que fez tal coisa na cidade tal, fontes, YouTube do Pablo Marçal, Instagram do Pablo Marçal, Twitter do Pablo Marçal. Ou seja, esse cara conseguiu enganar até o Google, rapaz. Agora é meio esquisito, não anda muito bom, não. O Gemini não funciona muito bem, não. Não. Tá bem. É ruinzinho.
O Copilot é melhor, o ChatGPT é melhor. E olha que o ChatGPT às vezes é chute GPT, né? Mas mesmo assim consegue ser melhor que o Gemini. Não, pois é. Agora, para a gente falar de um assunto aqui que a gente tem, para não ficar só no desânimo, eu lanço uma pergunta, o seguinte. Você acha que depois de uma geração de estupradores, sonegadores, caloteiros, o Brasil finalmente achou um novo ídolo à altura, o Vini Júnior, ou ainda teremos de nos decepcionar com o Vini Júnior, Couto e Nassif? Olha, eu não acho que a gente vai se decepcionar com o Vini Júnior, sinceramente. Tanto na bola como na posição como cidadão, né? Porque ele dá amostras de que ele é um cara consistente, né? Eu vou ficar altamente surpreso se algo diferente disso acontecer. Né? Inclusive a declaração que ele deu agora, né? Depois da penalização daqueles racistas que o atacaram, né? Naquele jogo do Real Madrid com o Valência, é uma reação muito positiva, né? Que ele diz: eu não sou vítima, eu sou algoz de racistas. Ou seja, ele mostrou que está na luta, que vai continuar atuando assim e que manteve uma altivez que é pouco comum, sobretudo entre essa turma dos boleiros, né? Que realmente costumam ter posições sempre muito complicadas, né? A cada 70 e tantos anos aparece um cometa do Dr. Sócrates, alguma coisa assim, né? Mas fora isso, costuma ser muito difícil. Claro, tem aquela geração da democracia corintiana que era toda Vladimir, Sócrates, Casagrande, mas isso, insisto, é meio, né? A cada cometa, né? O padrão é Neymar. A cada cometa. O padrão é Neymar e Romário. O padrão é Neymar, Romário e Robinho, né? Robinho. Eu acho que esse é. Dá para fazer padrão. Dá para fazer umas 3 seleções de canalhas assim, facilmente. Neymar, Romário, Robinho, Cuca. Bom não se esquecer, né, do Cuca, né, técnico agora do Atlético Paranaense, ou seja, o padrão o Leão, embora o Leão, justiça seja feita, estuprador, acho que ele não é, né, pelo amor de Deus. Vamos colocá-lo nesse... O Leão, mas entre os caloteiros, Cafu, caloteiro, tem os caloteiros, né, também tem essa. A coisa tá difícil, né, os que não pagam pensão da mulher, né, que nem o Jô. O Leão, no meu começo de carreira, a Veja pediu uma capa lá, que era os jogadores agora, que são diferentes, o Paulo César Caju, que era... Eu fui falar com o Leão. Politizado. Não era politizado, era um granfino. Paulo César Caju, né? Daí fui falar com o Leão, falei: Leão, mudou muito? Claro. Antes os jogadores chamavam Tião, agora chamam Emerson. Eu falei: vamos tomar. Agora, falar em jogador, gente, eu deixei de acompanhar durante um tempo, mas agora com esse negócio de YouTube aí, eu acho que depois do Pelé foi o Ronaldinho. Eu nunca vi um cara tão bom que nem esse Ronaldinho, mano. Qual Ronaldinho que você está falando? O Gaúcho ou o Fenômeno? O Gaúcho. O Fenômeno era bom também, mas o Gaúcho é o... Meu Deus do céu, as jogadas dele aí, uma coisa fantástica, viu? Mas que foi tiro curto, né? Pelo jeito, um cara que, diferentemente do Pelé, não se cuidava e tudo mais, né? Mas uma estrela que, enquanto brilhou profundamente. Aí, não, brilhou muito. É que eu acho que o Ronaldo Fenômeno teve problemas físicos, né, contusões graves, né? O Ronaldinho Gaúcho, por alguma razão, deu uma submergida, né? Não, os dois tinham um problema grave que era o bar, né? A balada. Mas o Ronaldo, mesmo gordo, quando ele veio jogar aqui no Brasil de novo, né, no Corinthians, ele fez coisas impressionantes, né? Inclusive tem uma cena memorável, né, que é quando um jogo antes, Corinthians e São Paulo, que então o Leco era um diretor, depois foi presidente de São Paulo, né, que é pai, inclusive, do Fernando Barros e Silva, né? O Leco, ele falou: o Ronaldo é um erro. Quando ele foi jogador, aí o Ronaldo botou um volante na corrida, ele ganhou do cara na corrida, o cara até hoje deve estar tentando descobrir aonde que o Ronaldo foi para gordo daquele jeito. Esse era um cara realmente muito excepcional. Mas não quer dizer que como cidadão fosse grande coisa. Agora, o Vinícius Júnior eu acho que é um caso diferente. Eu fiquei 2 anos sem torcer pelo Cruzeiro até o Ronaldo vender o time. Agora eu estou de volta. Agora eu já torço. Você é cruzeirense? Eu sou cruzeirense. Embora eu não saiba pouco e nem quero saber sobre esse dono do supermercado BH. Eu não saber nada. A ignorância é uma benção. Sérgio, você lembra aquele filme Aconteceu no Último Verão?
que o cara com 16 anos, ele tem um caso com a Jennifer O'Neill, né? Uma coisa assim. É o caso de quem foi cruzeirense no final dos anos 60. Depois de você conhecer o Cruzeiro, com Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, você nunca mais vai ser feliz na vida, que nem os santistas aí do tempo do Pelé também. Rapaz, mas ainda teve a Palhinha, né, depois. Jairzinho. Eu sou bom torcedor, que eu fui forjado na derrota, né? Nos anos 80, quando eu era criança, foram muitos anos perdendo para o Atlético e fui forjado na derrota, então demorou a colher, mas escolhi depois. O Carlos Almeida a gente sofre, mas a gente gosta. O que vocês acham da posição do Hendrick, outro ídolo jovem? O Hendrick tem dito alguma coisa? Feito alguma coisa? Eu não estou sabendo. Ele falou alguma coisa específica? Eu acho o Hendrick um baita jogador. Agora, não sei se ele falou algo em particular de destaque. Não estou sabendo. Pode ser. Mas aliás, o Hendrick é aquele cara que você pode colocar nos 10 minutos finais do jogo, que toda vez que ele entra no fim, ele, pelo menos na seleção brasileira, ele tem resolvido, né? Impressionante. Sim. É muito bom. E é um garoto, né, gente? Jogando que ele joga a essa idade, ele é realmente impressionante. Eu acho ele um jogador realmente fora de série. E assim como é o Vini Júnior, né? E eu até hoje não consegui entender, porque todo jogo durante a última Copa, o Tite tirava o Vini Júnior, que era sempre o melhor jogador do time. Não, e ontem um jogo que desclassificou o Brasil, que o Brasil precisava urgentemente marcar gol, o Tite tira ele, rapaz. Isso aí lembra, não sei se foi o Feola, em 66, o Brasil, se não me engano, tirou o Edu e colocou o Paraná. Até hoje eu sou traumatizado. E eu perguntaria, quem é Paraná? É um pouco que nem o Corinthians que trocou com o Palmeiras Neto por Ribamar, né? Quem é Ribamar? Era um bom compositor. Onde anda? Que fim levou o Ribamar, como diria um certo cronista esportivo? É isso. Agora, bem, vamos dizer, de qualquer forma, o Vini Júnior também, eu acho que no fim, ele teve uma temporada que ele começou com problemas físicos e tal, mas ele também, ali no final, ele estava mais concentrado. Eu acho que ele sofreu bastante com essa história do racismo, mas ele também se deixou provocar, às vezes. Eu acho que também deu uma amadurecida e isso fez com que ele também desse um outro salto na carreira. Vamos ver agora se ele pode ou não ser premiado. O que será? Se ele for premiado bola de ouro, fica, inclusive, mais uma lição para o Neymar. Eu, na verdade, se o Vini Júnior ganhar essa bola de ouro, eu só vou conseguir pensar no Neymar, esse fracasso completo futebolístico brasileiro. Como disse alguém, é o maior talento. Você também sei isso, não. Dizem que é o maior talento desperdiçado. O Neymar, para mim, eu sempre encarei. O Neymar só joga com time pequeno, né? Já está lá no PSG. O campeonato francês é uma espécie de campeonato paulista. Não sei se você perceberam. O Nantes é o Kid de Piracicaba, né? O Olympique de Marseille é o Ituano. Aí, deita e rola, né? Mas no jogo decisivo, eu não me lembro do Neymar fazer nada, a não ser quando estava cercado por Messi e tal, que aí também até eu, se tivesse lá. Mas nos prolongamos aqui nesse assunto, Nassif. Não, e já que a gente está comparando craques com cabeça de bagre, agora que eu vi aqui que tem um comentário que foi feito aqui pelo Dorival Gobetti, as análises do Rui Costa Pimenta do PCO são melhores que as suas, Cláudio. Eu concordo. Eu concordo. Rui Costa Pimenta é realmente um luminar da análise política. Eu não posso dizer nada em contrário a isso. O que eu poderia falar? Olhando, além de tudo, isso é um recado, tá? Isso é só para dizer que eles estão te observando. Pois é. Bem, pelo menos eu sei que eu tenho uma meia dúzia de gente assistindo o meu canal. Já é alguma coisa. Não, Rui Costa Pimenta de olho em você, hein? É o grande irmão. Nassif, Couto. Pimenta nos olhos dos outros. Refresca. Bem, vamos lá. Espero que o programa tenha sido legal para você, principalmente essa discussão final aqui de 3 entendidos de futebol como a gente. A gente precisa deixar o final do programa sempre para falar de futebol. Então, vamos começar a reservar o espaço. É isso. Tá. Falou, um abraço. Um abraço, gente. Tchau. Lembrando que o PC... Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.